eu peço que você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Nessa noite eu quero falar sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo, amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. O nascer de novo, ou um novo nascimento. Bom que nós estamos gravando todas as mensagens aqui. Quem não pôde participar hoje do culto, depois você pode encaminhar, que eu acredito que essa é uma mensagem muito importante para a vida de todo cristão. João 3, versículo 3, diz assim, se você não encontrou, acompanhe a leitura que eu vou estar falando aqui então. A palavra de Deus nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus Santo, nós entronizamos o Teu nome nessa noite, neste lugar, e a minha oração é que o Seu Espírito Santo faça a obra nos corações, nas mentes, transformando um coração que pode estar muitas vezes escurecido, endurecido, frio, e começa a realizar uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Amém? Bem, esse texto fala sobre o novo nascimento. Isso aqui é algo que o próprio Jesus deixou bem claro, que não se trata de uma reencarnação, porque um dos pontos levantados aqui no novo nascimento, o qual Nicodemos, que era um mestre, era um rabino ali na época, foi: como posso eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus então logo poderia falar: não, você morre e você vai voltar outra vez aqui nessa terra, num corpo carnal, para nascer de novo. Jesus em momento algum deu esse entendimento, que era algo de carne, não era uma reencarnação, mas Jesus deixou bem claro que era um nascer de uma nova natureza, não carnal, como ele deixou bem claro aqui no versículo 6, porque aquilo que é da carne é carne, mas agora é um nascimento vindo de algo celestial, algo espiritual. Veja, a primeira coisa que nós devemos entender do novo nascimento, significa então que novo nascimento é um segundo nascimento. Há um primeiro nascimento então, e o primeiro nascimento é aquilo que nós compreendemos que foi da feitura do primeiro homem ali no jardim do Éden, que era Adão. Ele foi feito alma vivente, ele não tinha vida nele, mas Deus, quando formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz ali no termo hebraico, ruá, soprou-lhe sobre ele o Espírito, e ele então se tornou uma alma vivente, conforme a determinação de Deus, no qual estabeleceu ali um projeto, que a gente não vê falando para os anjos ou para outras criaturas, mas para o homem. O projeto inicial foi: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É claro que os atributos de Deus, divinos, como onisciência, onipresença e onipotência, ou seja, conhecer todas as coisas, estar em todos os lugares e deter todo o poder, isso ele não passou para o homem. Mas o atributo no sentido da imagem, que é ser santo, que é se parecer com ele, isso foi nos dado. Mas quando o homem desobedeceu à voz de Deus, aconteceu então a queda, e a queda
do homem trouxe, tanto para ele como para todos os seus descendentes, o vírus do pecado, que é a morte, que é a destruição, que é a desolação, que é a violência, que é tudo isso que nós conhecemos, que é o resultado de um distanciamento, de um afastamento do homem com Deus. O homem, quando se afasta de Deus, a tendência dele é realizar as obras que nós sabemos que é da sua natureza caída. Então nós devemos compreender primeiro, que o primeiro nascimento, aquilo que nos foi entregue primeiro, já veio com uma corrupção. Um vírus no computador, por exemplo, quando ele é colocado ali, não tem jeito de você tentar curar aquele vírus. Você tem que depurar, em alguns casos você tem que até mesmo formatar, isolar, retirar aquilo daquele HD de onde ele está, porque não tem como você sarar aquilo. É necessário então você dar uma nova natureza para aquele computador. E da mesma forma é isso, o pecado não tem como ser consertado. É isso que eu estou te dizendo, a nossa carne, ela está enferma, proveniente daquilo que nós herdamos de Adão. Então não tem como nós consertarmos algo que é inconsertável. É necessário então recebermos um recipiente novo. É recebermos então uma nova natureza, é um novo recomeço. E isso acontece com um novo nascimento, através daquilo que Jesus Cristo nos dá como seus filhos, nos dá como igreja, nos dá como seu povo. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim, se você quiser abrir comigo, o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do verso 12, nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, em Adão todo mundo pecou. Aquilo que eu acabei de falar para você, é o que Paulo está confirmando, que como o pecado entrou no mundo por um homem, no qual Deus tinha dado o governo do mundo para o homem tendo aquela legalidade, passou essa legalidade então para aquilo que nós conhecemos hoje, que é esse afastamento de Deus. E todos os seus descendentes, como ele se corrompeu, toda a sua semente também está corrompida. O primeiro nascimento, no qual nós estamos já inseridos ali em Adão, nós já nascemos com um defeito de fábrica. Quem está me compreendendo? O ser humano já nasceu com defeito de fábrica. E é por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo, até mesmo com bebês pequenininhos, que já no ventre da mãe já nascem com algum problema. Isso tudo é a consequência do pecado. Isso que eu quero te dizer. O homem nunca nasceu para ser deformado, ou vir com alguma patologia, ou com alguma doença, ou com alguma enfermidade. Isso tudo é consequência, é resultado do pecado aqui no mundo. Então o mundo jaz do maligno, a nossa carne está enferma. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, desde o princípio, ainda que a lei não foi dada ali em Adão, mas desde o princípio, abriu-se essa porta no qual a morte reinou, desde Adão até Moisés. Reinou sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas no versículo 15 diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, ou seja, de Adão, pelo pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja, o pecado entrou por um homem, e por causa disso, muitos conhecem aquilo que é resultado da consequência do pecado.
Mas através de Jesus, que também foi feito um só homem ali, muitos podem obter, mediante o dom da salvação, porque ninguém pagou o preço da salvação, Ele pagou por nós, e o dom é um presente, é uma dádiva, que você não tem dinheiro para pagar, que você não pagou nenhum valor, mas de forma gratuita, Ele nos deu, através da sua graça, que é um favor, que nós não merecemos, mas ainda assim Ele outorgou, nos deu a sua graça, e mediante o sacrifício de Jesus, essa ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio pela ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância, a graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu corri aqui um pouquinho, porque o texto é um pouquinho grande, mas eu quero que você fixe na sua mente, que aqui, nessa última parte, fala reinar também em vida. A questão que muitos de nós, como crentes, ou tendo uma fé, ou atribuímos a fé simplesmente a um dogma religioso, nós sempre aplicamos isso para algo vindouro, mas o nascer de novo não é para algo vindouro, não é somente para a vida eterna, não é só para a mente depois da morte. O nascer de novo começa hoje. O nascer de novo, reinar em vida, nessa nova natureza, é como Jesus. Jesus estava com o Pai na glória. O livro de Filipenses diz que ele despojou, que ele abriu mão da sua glória e se fez carne. Ninguém viu ao Pai, senão aquele que estava com o Pai, e do céu veio para a terra. Ele conhece todas as coisas. Só que quando ele se fez carne, ele não seguiu os passos de Adão. Isso que eu quero que você tenha a sua mente. Porque a natureza adâmica, como eu falei, a carne estava o quê? Enferma. Mas de uma maneira milagrosa, ele veio do Pai, num nascimento milagroso, e mesmo estando numa carne limitada, ele nunca pecou, e nem concebido foi em pecado. O único que não foi concebido em pecado, e que nunca pecou, ainda que sofreu na sua carne os males deste mundo pecaminoso, foi jogado sobre ele o peso da nossa culpa, das nossas iniquidades, ainda assim ele nunca pecou, e aqui na terra ele viveu a vida que é um exemplo para todo aquele que é nascido de novo, viver e seguir. Amém? Paulo é bem claro: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o exemplo a ser seguido de alguém que é nascido de novo realmente. Amém? O versículo 19 de Romanos capítulo 5 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em Cristo, o novo nascimento nos dá então uma nova perspectiva de futuro, porque em Adão, o destino, a condenação, o resultado já está traçado, a morte. Mas em Cristo Jesus nós temos vida. Aqui na terra, se a nossa vida se resume àquilo que nós recebemos de Adão, aqui na terra já estamos condenados. Tenha isso em mente. Aquilo que vem de Adão já está condenado. É por isso que Jesus Cristo diz bem claro: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está
condenado. Já há uma condenação dos descendentes de Adão. O que nos tira dessa consequência, desse futuro sombrio, é nós adquirirmos a nova natureza que Deus tem para nós. É um recomeço, é um reset, é uma formatação. O novo nascimento de Cristo não é algo proveniente da carne, mas é algo proveniente do Espírito. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. É proveniente não deste mundo, mas assim como é deste mundo ele não era, então também nós não seremos, nós não somos, quando nós nascemos de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 25, não precisa abrir, mas diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, porque nele nós movemos, existimos, fazemos todas as coisas nele. O novo nascimento gera em nós então o seguinte: aquilo que foi feito em mim, no nascimento, da minha mãe, do meu pai e tudo mais, é uma natureza. Em Cristo Jesus, eu obtenho então uma nova dimensão. Há uma palavra, há uma vida, há um destino, há um caminho que este mundo não pode receber. Tanto é que quando o mundo foi destruído a primeira vez, foi pela água. Mas esses céus e essa terra que hoje nós vemos, a iniquidade ia aumentar tanto, vai subir tanto nas narinas de Deus aquilo que o homem está fazendo, que no livro de Pedro a Bíblia diz que este mundo agora, ele não está sendo reservado para a destruição pela água, mas pelo fogo. Por isso é necessário vir novos céus e nova terra. Mas isso vai acontecer lá na frente, para aqueles que, assim como Cristo, passaram por um momento aqui na terra e depois receberam o corpo glorificado. Nós fomos santificados, justificados, regenerados, mas a glorificação ainda não veio. Essa glorificação virá quando recebemos um corpo glorificado, assim como Cristo recebeu após a sua ressurreição. Mas isso tem reservado para aquele que é nascido de novo. São promessas que aquele que anda no Espírito compreende, porque o carnal, o homem carnal, não compreende as coisas que são de Deus. Eu quero que você entenda isso. O homem carnal, quando escuta ou quando lê aquilo que Jesus Cristo diz ali no livro de João: na casa do meu pai há muitas moradas, ele não compreende. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. É por isso que o Espírito Santo é que nos traz a revelação. E essa revelação vem por aquele que está alinhado com o Espírito de Deus. Aquele que a sua natureza não está mais, a sua mentalidade não está mais neste mundo, mas ele é transformado. Ele é vivificado em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 48, o apóstolo Paulo ele traça ali bem claramente as naturezas de Adão e a natureza de Cristo. A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, ele era carne, e ele foi feito alma vivente, ele foi um ser vivente, ele recebeu vida. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, esse no qual todo aquele que nele crê recebe a mesma natureza e é feita uma nova linhagem através dele, não da carne, mas no Espírito, este recebe do Adão, do segundo Adão, que é Jesus Cristo, o sopro de vida, porque ele é um Espírito vivificante. Adão recebeu vida, Jesus dá vida. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso que a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele estava no princípio de todas as coisas, e tudo veio a existir por causa dele, e é por meio dele, porque ele dá a vida, ele
tem a vida, e tudo que veio a existir é porque ele estava ali. Então, este segundo Adão, ao contrário do primeiro Adão, que foi uma criatura que recebeu vida, este é o Criador que dá a vida. Queridos, isso é tão profundo, que mostra que a glória do segundo Adão, que a glória que há em Cristo Jesus, supera muito e muito e muito aquilo que nós herdamos deste Adão caído. Aquilo que nos espera é uma herança maravilhosa, porque como diz a Bíblia, em Cristo Jesus nós somos seus co-herdeiros, co-herdeiros de Deus, das promessas que Ele tem para nós, daquilo que Ele conquistou ali na cruz, e isso é tremendo, porque nós não iremos mais parecer com Adão ali, o criado, o primeiro, mas agora nós estaremos recebendo a essência de Cristo. Escuta o que eu vou te falar aqui agora, que eu acredito que vai ser muito importante para o seu entendimento, com relação ao novo nascimento. Muitos olham para Jesus como alguém apenas que veio para perdoar pecados. Jesus é meu salvo-conduto, é uma chave, é uma ferramenta que eu utilizo para perdão de pecados. O Evangelho é isso. Eu pequei, Jesus morreu na cruz, é o sacrifício, e ali eu tenho o perdão do pecado. Se fosse colocar como o templo, que tem várias partes, ali no começo tem o altar. Ele resume Jesus apenas ali no altar. Ele esquece a bacia, ele esquece o Santíssimo Lugar, ele esquece os pães da procissão, ele esquece o Santo dos Santos, ele esquece a Arca da Aliança, onde tem ele esquece tudo. Ele resume Jesus, ele resume o Evangelho apenas o sacrifício para perdão de pecados. E novo nascimento não é você viver uma vida ali apenas esperando o perdão dos pecados. Novo nascimento, a essência do Evangelho, na verdade, é você reproduzir a imagem de Deus, é você reproduzir a imagem de Cristo. Quem está me entendendo o que estou falando? O Evangelho, nascer de novo, é você mudar o caminho que você viveu, que você andou até aqui. É acontecer uma coisa na sua vida que você foi passando, foi andando, mas chegou um momento, a partir daquele momento, a sua vida dá uma guinada e você não é mais o mesmo. É o nascer de novo. O nascer de novo é você entender o Evangelho como ele tem que ser entendido. Na igreja, no meio cristão, infelizmente, muitas pessoas passam pela igreja, às vezes até alguma experiência com Deus, escuta a palavra de Deus, e tem até um temor. Muitos estão na igreja, às vezes é pelo temor. Ele tem um temor da palavra, ele tem uma compreensão um pouquinho da palavra, mas fica nisso, porque os frutos dele demonstram que ele não nasceu de novo. E amados, escuta o que eu vou te falar aqui agora, só vai entrar, a Bíblia diz aqui na verdade, até mesmo ver o reino de Deus, aquele que nasceu de novo. O temor do Senhor, pelo menos é o princípio da sabedoria, mas não quer dizer que você tem um novo nascimento. Dizer que crer em Deus não significa que nasceu de novo, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e temem, porque se estremecem com Deus, mas isso não produz nele um arrependimento para mudança. Qual é o problema? Qual é o ponto ali da questão? É a pessoa compreender o que é nascer de novo, o que é o Evangelho, o que é ser cristão, o que é ter essa nova natureza, o que é ser uma nova criatura. Não adianta nós tentarmos servir a Deus sem ter uma nova natureza. Veja, uma pessoa que às vezes tem um temor de Deus,
tem o conhecimento da palavra de Deus, mas ele sente uma dificuldade, é uma luta constante, chega a ser algo avassalador na sua alma, ele viver uma vida em consagração e em santidade para Deus. Essa pessoa, ele está demonstrando claramente que não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, a natureza dele muda. As coisas do mundo não o atraem. Ainda que nós habitamos nesta carne, só que ela não tem o domínio. Porque como andamos no Espírito, então nós pendemos para as coisas que são do quê? Do Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é inclinar? E algumas traduções falam até pender. Ou seja, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali. Do lado esquerdo, do lado direito. Você vai estar mais pendido para cá. Se eu estou mais prendido para cá, qualquer movimento que fizer em falso, a minha tendência é cair para o lado direito. É ou não é? Ou seja, aquele que está no Espírito, ainda que tenha uma possibilidade, alguma coisa do outro lado, chamar ele, e ele pode acidentalmente cair, mas o seu pêndulo, a sua inclinação é sempre para o outro lado. O nascido de novo é desta forma. Eu não tenho dificuldade em viver a vida que eu estou vivendo em Deus. Ainda que eu sei que a minha carne tem ali os seus malefícios, o meu espírito, como eu ando com Deus, o meu espírito, ele se inclina para as coisas que são espirituais, as coisas que são de Deus. Eu subjugo o meu velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e santidade. O que é isso? Como eu estou no espírito, o que eu vou fazendo é não olhar para o velho homem, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu me revisto agora do novo homem, dessa nova natureza, porque agora eu entendo que a minha linhagem verdadeira é aquilo que começou ali na cruz de Jesus. Eu não ando mais agora igual os passos do meu patriarca Adão, eu ando agora nos passos do meu patriarca verdadeiro, celestial, espiritual, porque a minha natureza não é mais deste mundo, mas é celestial. Eu compreendo as coisas que são do céu e não mais deste mundo. As coisas deste mundo são supérfluas, são passageiras. O novo nascimento então me dá o sentido. Algumas pessoas não conseguem permanecer muito tempo na igreja, porque o sentido da palavra de Deus, o sentido de servir a Deus, às vezes fica vazio para ele. E é por isso que no meio dessa jornada, ele se perde. Ele começa a vir para a igreja e começa a se questionar: por que eu estou indo para a igreja? Por que eu estou orando? Por que eu estou lendo a Bíblia? E se começa a acontecer algum problema na família, no emprego, na saúde, aí que o questionamento vai aumentar mais. E como ele tem a sua compreensão movida por uma mente carnal, uma mente humana, e não renovada pela palavra de Deus, é muito fácil para ele pender para o mundo e sair da presença de Deus, nos seus questionamentos. Eu sou adepto, e para mim, biblicamente falando, de tudo que eu estudei, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já pesquisei, com relação ao trajeto do homem, quanto à sua salvação, Deus sabe todas as coisas, mas ainda assim, Ele salva o homem mediante a fé. O homem, ele não é salvo mediante uma roleta espiritual ali, que Deus escolhe, a bem dará, não, tem um princípio. E muitos no meio da jornada ali, da sua vida com Deus, o processo pode ser abortado no meio.
Uma base que eu posso citar assim por alto, muito fácil, é a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador são 4 sementes lançadas. E são sementes lançadas, as 3 primeiras, em lugares onde as pessoas não rejeitaram a palavra de Deus, onde não estavam endurecidas, onde não estavam incrédulas, mas foram ali jornadas que cada uma teve o seu nível de profundidade. A primeira teve um nível raso, a segunda um nível médio, mas a terceira, você vê ali que teve uma profundidade grande. Porém, essa terceira semente essa terceira semente me chama a atenção da profundidade que chegou, porque teve alegria, recebeu de bom grado, teve tudo certinho, mas os fatores externos do mundo, como as riquezas, as paixões, os seduziram. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. A pessoa que é nascido de novo, a pessoa que está andando com Deus, a pessoa que está perseverando, porque tem que ter a perseverança dos santos, a fé contínua. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte B diz claramente: porque aquele de Deus que se aproxima, tem que crer que Ele exista, e é galardoador dos seus. Ou seja, quando me chega a Deus, no novo nascimento, eu sei o que vai acontecer. Agora, a pessoa que ainda não compreende o que é salvação, o que é o preço que foi pago, o que é o novo nascimento, o que é o ser uma nova criatura, o que é nascer de novo e ter essa nova linhagem, esse novo recomeço, ter essa nova reconfiguração na sua imagem, aquilo que foi quebrado lá no Éden, ser reconstituído em Cristo Jesus, ele ainda consegue flertar com o mundo ainda pode seduzi-lo, o mundo pode ainda chamá-lo. E como eu acabei de falar aqui, em Romanos capítulo 8, 5, como a sua inclinação não está para o lado espiritual, ele tem uma leve tendência, ou pelo menos uma grande tendência, dependendo o nível que está a sua fé, de cair, de se debandar para outro lado, que não é o de Deus. É por isso que a gente vê muitos pelos caminhos aí, muitos não vigiam, ainda que vem na igreja, ainda que tenha até uma consciência de Deus, a conversão parece que não é genuína, porque ele não entendeu qual é a essência do Evangelho, a essência da obra de Jesus, que não é apenas um perdoador de pecados, é dizer o seguinte: a partir de hoje você é um novo homem e uma nova mulher. Aquilo que o mundo faz é o mundo, você é diferente. A pessoa que realmente é nascido de novo, ele vai mostrar que ele é diferente. O seu caráter foi mudado, o seu andar foi mudado. Antigamente a pessoa poderia ser um usuário de droga, poderia ficar ali nos bares da vida, bebendo, cachorro acordando nele, lambendo o vômito na boca, sendo um péssimo pai, um péssimo filho, um terrível esposo, uma terrível esposa, dando problema, roubando, furtando, mentindo. Mas de repente ele se encontra com a verdade do Evangelho, ele se arrepende, ele pede perdão pelos seus pecados, mas também compreende que ele é lavado. Vem a palavra de Deus, como diz o livro de João, e nos lavra. Nós já somos lavados pela palavra de Deus, e ali começa uma depuração na nossa vida, uma santificação, uma limpeza. As nossas vestes são trocadas, a nossa mente começa então a ser reconfigurada, ser renovada. Começamos a compreender qual é o caminho de Deus para nós. A oração do Pai Nosso faz o sentido real, no qual nós não queremos viver mais a nossa vida, mas fazer a vontade de Deus. E aí aquela pessoa que cometia aquelas práticas, você vê que não foi alguém que falou o seguinte: se você não fizer isso eu vou te matar. Ele muda por amor a Jesus. Ele muda, ele se converte.
ele é transformado. Isso é o nascer de novo. O problema é que tem muitas pessoas, eu vou frisar isso mais uma vez, tem muitas pessoas que estão na igreja, ora bonitinho, levanta as mãos, carrega a Bíblia, mas quando sai aqui do culto, ele pratica obras igual às pessoas que estão no mundo, ou até piores. E isso, escuta o que eu vou falar, não é só agora do nosso tempo, até na época dos primeiros apóstolos. Tem uma carta de Coríntios, que Paulo alerta a igreja dizendo o seguinte: meus amigos, meus irmãos, o trem aí está tão feio, que às vezes o que está acontecendo aí, nem no meio lá pagão do mundo está acontecendo, porque tem um rapaz aí, que está tendo caso com a própria madrasta, está tudo bem para vocês. O que é isso? Ele chamou a atenção deles, e nós temos que raciocinar o seguinte: não é porque estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus, que isso basta. Jesus não é um dogma religioso. Jesus não está distrito à religiosidade. O problema é que nós vemos do mundo, muitas das vezes, com aquele dogma que aqui estamos fazendo bonitinho. Eu vim para a igreja. No começo do culto eu falei: você não está aqui para assistir um culto, você não está aqui para assistir alguém cantar, você está aqui para cultuar a Deus. Porque se de repente, a gente está vendo aí que está tendo um apagão, vira e mexe, toda hora está acabando a energia, pelo menos lá em casa, pelo menos durante o dia tem que acabar pelo menos umas 6 vezes, não sei como é que não queimou alguma coisa. Aí de repente, nossa, eu fui lá para ver aquele Samuel cantar, naquele microfone, com aquele som, com aquele, quando liga aquelas luzes, com um telão, de repente, acabou a luz. E aí tem que ligar as lanterninhas de celular, eu tenho que pegar o violão, vou detonar os meus dedos aqui assim com a paletinha, vou gritar para você ouvir. O culto hoje não foi legal, acabou a energia. Queridos, independente disso, a pessoa que tem a nova natureza, quando acaba a energia, não faz diferença, porque o especial para ele é a presença de Deus. O que é nascido de novo, se ele perde o emprego, se está passando por problema no seu lar, se está passando por problema de saúde, ele não se afasta de Deus. Sabe o que ele faz? É aí que ele se aproxima mais de Deus ainda. Ele não começa a questionar a sua fé, ele faz na verdade é buscar mais a Deus. Falei, eu preciso de mais fé. O problema não está em Deus, o problema está em mim. O nascido de novo, aquele que tem a sua mente transformada, aquele que está se revestindo do novo homem, ele compreende as coisas que são do Espírito. Ele compreende que mesmo estando em Deus, como diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, pode vir o dia mau na vida do crente. Mas aquele que é nascido de novo, aquele que tem uma nova natureza, ele vai resistir, porque é uma nova criatura. Ele compreende as coisas espirituais. O que é nascido de novo, como diz ali o texto nosso base, nós começamos, ele passa pela água e passa pelo Espírito. Gente, isso aqui eu acho muito bonito. O versículo 5 de João capítulo 3 diz: na verdade, ou seja, quando ele fala na verdade, ele está tipo grifando, colocando algo muito importante. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito é aquilo que vem da parte de Deus para nós. A água tem muitas referências, porém, como estamos no livro de João aqui, o próprio Jesus diz: ó, vocês estão sendo lavados pela palavra de Deus, ou seja, a água ali é o entendimento da palavra de Deus em nós. Precisamos compreender a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que ter essa compreensão.
Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Tanto a ciência como muitos conceitos entendem que água é vida. Não tem até um slogan que fala água é vida? Os cientistas falam, para ter vida em algum lugar no universo, tem que ter água, porque a água é vida. Nós vemos que Deus, quando criou aqui, escolheu a terra para criar a vida, o começo da terra, mesmo estando sem forma e vazia, tinha o que aqui? Água, porque o Espírito de Deus pairava sobre o que? A face das águas. Água. E a água é vida, e a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, em Tiago capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, o nascido de novo, ele é nascido do Espírito, mas também é nascido pela palavra de Deus. A palavra de Deus habita em nós. Adão conversava com Deus na virada do dia, tipo às 6 horas da tarde mais ou menos. Ainda que nós nascemos de novo, estamos numa linhagem agora de Cristo. Deus fala conosco, não na virada do dia, como vinha até Adão ali, mas Ele deixou algo muito mais profundo, que é diário, que é a sua palavra falando conosco o tempo todo. Amém? O Espírito de Deus está conosco o tempo todo. Está aqui, mas também quando você sair daqui, chegar na sua casa, Ele estará lá com você. Se você sair de férias, for lá para Caldas, for para qualquer outro lugar, o Espírito de Deus estará com você também. E falando, através da sua verdade, na sua palavra, porque fomos gerados nela. E ali, através da sua palavra, nós somos primícias das suas criaturas. Ou seja, estamos ali como os herdeiros daquilo que Ele tem para nós. O projeto de Deus para o homem em Cristo Jesus é tão grande, é porque eu não tenho tempo para falar tudo aqui, mas são coisas eternas, são mundos vindouros, é a vida eterna, é a ausência dessa dor, dessas calamidades que nós temos. Só que aqui ainda, neste mundo, nós podemos beber daquilo que Deus, das suas fontes, para a nossa vida, que nos traz cura, nos traz santificação, nos traz mudança. A última música que a gente cantou aqui diz o seguinte: águas purificadoras, né? Quero beber das tuas fontes. Nós temos que beber de Deus. No livro de Apocalipse, na parte final, diz que do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas, o rio da água da vida, puro como cristal. É das fontes de Deus que nós temos que nos banhar ali, ó. Salmo 1 que eu li aqui no comecinho, é junto ali as águas, as margens do rio de Deus, é onde nós obtemos vida. Nós somos seres criados, e seres criados não têm vida em si mesmo, nos foi dado a vida. O projeto de Deus para o homem em Adão teve um intercurso, mas ainda assim, Deus, na sua soberania, deu a cura para a humanidade, deu a salvação. E essa salvação, esse recomeço está em Jesus Cristo. Mas só vai ter este recomeço, só vai herdar o reino de Deus aquele que nasceu de novo. Amém? Aquele que a sua natureza se afasta do mal, não é de uma maneira porque ele está sendo obrigado. Ai meu Deus, se o pastor não estiver aqui comigo eu vou pecar. É mais ou menos desse tipo. Não, é aquele que a sua natureza é diferente. Porque todo ser humano tem um conceito moral. Até pessoas que não têm uma fé igual a nossa, ainda assim tem um conceito moral, que vai do caráter de cada um, que é uma coisa que vem conosco, e ali nós vamos trabalhando aquilo que o nosso coração vai pendendo para ser. Queridos, ninguém está aqui, vai cometer algo errado, de uma maneira assim, gente, foi impossível não cometer aquilo. Todos nós temos a concepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Eu já estava vendo
algo daquele jogador chamado Messi? Quem já ouviu falar do Messi? O argentino lá, craque de bola. Só que ele tem uma coisa interessante. Ele é podre de rico, ele é famoso, e eu tenho certeza que o que ele quisesse chegaria facilmente nos pés dele. Só que ele decidiu, onde eu vi a biografia dele, ele decidiu se casar com uma menina que parece que foi a primeira namorada dele. Conheceu, parece, com 13 anos de idade, ainda pobre, ficou rico, se casou com ela e permanece casado com ela. E o meio que ele vive são de jogadores que é tudo bagunçado. Está já no terceiro, quarto casamento, e aquela bagunça. O Neymar, nem se fala, né? Os testemunhos daquele homem. Mas ele é um cara que mesmo, acredito que ele não é evangélico, mas mesmo assim ele tem um princípio, que ele decidiu, mesmo estando ali naquele meio, ele decidiu não se contaminar, pelo menos nessa parte. Porque ele é um cara que ele honra a esposa dele. Tem um momento, parece que um jornalista lá, um fotógrafo, queria tirar uma foto dele, e ele já tinha tirado com a esposa, mais os filhos, e o fotógrafo pediu para a esposa e os filhos se retirassem. Ele não gostou daquilo e chamou a mulher dele de volta e vem para cá, fica aqui do meu lado, eu vou te honrar. Você estava comigo desde lá do começo, estamos aqui. Quando ele vai tirar a foto com mulheres, ele não passa a mão assim em volta, não fica dando, ele fica com as mãos assim, para honrar a esposa dele. E veja, é uma pessoa que nem tem um conhecimento de Deus, que muitos aqui não têm, que muitos aqui têm, quer dizer, mas é uma decisão dele, independente da riqueza. Agora isso me chama a atenção porque Deus é justo, e Ele nos julga segundo a sua reta justiça. Queridos, tem gente que sobe numa folha de papel e já quer fazer discurso, fala, por causa disso aqui eu não consegui mais manter a minha fé, ou então tudo desandou. Queridos, como nós conseguiremos inventar uma desculpa, sendo que até tem ímpio lá fora, dando testemunhos mais satisfatórios e melhores do que muitos que estão dentro da igreja? É verdade ou não é? Queridos, Deus não vai condenar ninguém injustamente. Porque tem ímpios lá fora que vão morrer e vão para o inferno, que práticas na vida deles estão dando de 10-0 na vida de muito cristão. E nós temos que começar a pensar nisso, que o nosso testemunho tem que exceder, a nossa justiça tem que exceder a muito dessas pessoas que estão lá fora e não têm o conhecimento de Deus. Amém? Porque nós temos um testemunho a zelar. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Ainda que Jesus teve contato, conversou com prostitutas, publicanos, pessoas que eram bagunçadas, em nenhum momento ele se misturou. Ele estava ali naquele meio para salvar e para transformar vidas. Ele pega uma mulher adúltera e muda a sorte daquela mulher. Ele pega um publicano, um ladrão, e muda a vida daquele homem. Ele pega um cara que estava pronto para matar pessoas, como João e o seu irmão, e muda a história daquela pessoa. Nós estamos aqui na terra para mostrar a mudança que Cristo fez em nós e quer fazer neles também. Não tem pior testemunho para um cristão quando alguém fala o seguinte: eu sei cristão como você é, porque eu te conheço, eu sei o que você está fazendo. Gente, isso é a pior coisa do mundo, porque a Bíblia diz, Deus falando para o seu povo: o meu nome é blasfemado entre as pessoas que não creem em mim por vossa causa, pelas suas atitudes. E nós temos que começar a pensar nisso. O nosso testemunho aqui tem que ser um testemunho de crente, tem que ser um testemunho de alguém que imita a Jesus. Antes de você fazer qualquer decisão, tomar qualquer atitude na sua vida, pense: Jesus faria isso? O que Jesus faria? Ainda que você não consiga se aproximar 100% do que Ele é, mas você tem que procurar a seguir o máximo possível os passos de Jesus. Amém? Se você diz que é cristão, os passos que você tem que seguir é os passos de Cristo. A vida que você tem que produzir é a vida de Cristo, pois Cristo é o exemplo de natureza que nós temos que seguir.
E só para finalizar aqui a mensagem, eu costumo dizer, acho que eu já falei isso aqui, mas vou falar mais uma vez essa minha tese. Se você quer ser uma pessoa abençoada, ande com pessoas mais abençoadas do que você. Se você quer ser uma pessoa mais inteligente, ande com pessoas mais inteligentes do que você. Porque onde você está, o grupo que você está, pode sim mudar a sua natureza. Todo mundo aqui nasceu no Brasil, mas eu te garanto, se você mudar para os Estados Unidos, ficar lá pelo menos 30 anos, conversando só com a comunidade americana, não vindo nem para o Brasil, o dia que você voltar para o Brasil, depois de 30 anos, você vai falar com sotaque. Vai ou não vai? Algumas palavras você vai até esquecer. Você vai até sentir dificuldade de falar, porque você vai estar pensando já tudo naquela língua, que você já está falando tem 30 anos, e a outra língua você até esqueceu, nem utiliza, nem pratica mais. Então, se você quer andar como Jesus andou, se aproxime dele. Vai se aproximar como? Vindo aos cultos, pertencendo à comunidade cristã, andando com pessoas abençoadas, lendo a palavra de Deus, orando, se consagrando, buscando a face dele na sua vida. O inimigo, ele tenta tirar a gente desse foco. Quando você vê, você está andando só com os amigos lá da faculdade, que não quer saber nada de Deus, está andando com aqueles amigos do trabalho, que cada um é o pior que o outro, já está tudo bagunçado na vida. Quando você dá por si, está ali no meio. Quantos jovens estão presos porque começaram a andar com mau elemento? Quantos começaram a usar drogas porque começou a andar com pessoas que estavam usando? E ao invés de se afastar, continuou. Quando viu, está do mesmo jeito. Por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons. Em outras palavras, as más companhias vão te corromper. Por isso, tem uma companhia, você quer pregar o evangelho para ela? É uma coisa. Agora, você não vê Jesus andando com publicanos, com pecadores. Você vê Jesus andando com ex-pecadores, com ex-ladrões, com ex-publicanos. Quem está me entendendo o que estou falando? É ex. Porque uma coisa é você ter o contato com o mundo, a gente está no mundo, e a gente está aqui, vamos viver, não tem como você sair daqui, você não foi arrebatado ainda. Mas, para dizer assim, com que você anda, qual é o seu grupo, qual é a sua casta real? São pessoas que se parecem com Deus, são pessoas que procuram imitar os passos de Jesus. Amém? Então, queridos, eu queria concluir isso aqui, essa mensagem, dizendo claramente isso: que nascer de novo não significa que as suas vontades da natureza adâmica serão totalmente estiradas nessa vida, mas nós subjugamos, porque nós somos carnais, mas como espirituais, o controle da nossa vida está na nova natureza, que essa é a vida de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, habitando em nós. Amém? Porque a graça de Deus, além de nos achegar e mudar nossa natureza, ela também nos transporta para uma atmosfera que nós temos agora a força, a capacidade de vivermos essa vida de Jesus Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Samuel, essa mensagem talvez que você falou aí me deixou até uma dúvida. Eu nem sei se eu sou nascido de novo, ou então estava muito fraco. Então é o momento de você se consertar com Deus. É o momento de falar assim: Deus, a minha vida até aqui foi de um jeito, mas a partir de hoje eu quero realmente ter a certeza que eu sou uma nova criatura. Essas coisas ficam tentando me levar, acabou. Eu vou consagrar minha vida, eu vou procurar a olhar como estou andando, para ver se são os passos de Jesus. Não darei um passo sem antes consultar
se é ou não a vontade de Deus para a minha vida. Muitos estão sofrendo, porque não está consultando a Deus, não está escutando a voz de Deus, ou às vezes quando escuta, dá uma de desentendido. Queridos, se você é nascido de novo, entra no projeto que Deus tem para na sua vida. E o projeto de Deus na sua vida é essa nova natureza, é você se parecer com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia, se coloque de pé.